Meus amigos, minhas amigas, parece que cada vez que esses ministros do STF tentam se blindar e blindar os corruptos, mais eles vão ficando expostos, né? Agora, eles foram detonados na Globo News por conta da decisão que eles tomaram de acabar com a CPMI do INSS. A CPMI do INSS, né, há críticas de que seria muito palco ali para deputados, né, fazerem palanque, gravarem vídeos e tal, mas a verdade é que a CPMI, ela tinha um trabalho fantástico, né, de tanto ela no questão da investigação, que ela tinha dificuldades de avançar, porque simplesmente os ministros do STF não deixavam, né, tanto os deputados do PT, né, os deputados que defendem o Lula, que eram maioria na CPMI, eles bloqueavam tudo que era investigação. Então a CPMI não conseguia avançar, né? Porém, ela tinha um papel incrível que era mostrar quem estava tentando blindar os corruptos, né? E os ministros do STF fizeram isso várias vezes, negando Gilmar Mendes, né, o Toffoli, todos eles tentando blindar os corruptos, né, não deixando que houvesse quebra de sigilos bancários ou coisas desse gênero que pudessem trazer as provas à tona, né, e mostrar os verdadeiros corruptos, os verdadeiros causadores dessa roubalheira do INSS, que na verdade a gente já sabe quem são, né, porque essas entidades que fizeram essa roubalheira, todas elas, né, sindicatos e associações, são ligadas ao PT, inclusive uma delas é o vice-presidente, é o irmão do Lula, é o Frei Chico, né? E o careca do INSS, que é a figura principal de todo esse escândalo aí, né? Ele era amiguinho do Lulinha. E o Lulinha, segundo consta aí, poderia estar recebendo uma grana preta aí, né, de ajuda aí do tal do careca do INSS, né? Então, para que se descobrisse tudo isso, era necessário seguir o dinheiro, ver para onde o dinheiro estava indo, e os ministros do STF não deixavam. Aí eles resolveram acabar de vez com a CPMI para não serem mais expostos, né? Expostos de que estão encobrindo aí a bandidagem. Então, aí o que acontece, pessoal? A Globo News está detonando aí os juízes, né? Você vê que antes a Globo News estava sempre puxando o saco dos juízes do STF, né? Para que eles julgassem o Bolsonaro e condenassem o Bolsonaro, que é um inimigo declarado da Globo. Então, eles passavam pano para todas as decisões dos ministros. Agora que o Bolsonaro já foi condenado, aí eles estão descendo a lenha e expondo os ministros que estão agindo de forma errada. Vamos assistir aqui, pessoal. Só não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e acionar o sininho das notificações, beleza? Deixa o seu comentário aí também, que o seu comentário é muito importante para nós. Vamos lá. Dos ministros, e aí que eu vou chegar no que você me perguntou, que o problema deles não é a CPI do INSS. Eles não estão preocupados com o desconto associativo, se realmente os aposentados precisam ter algum ressarcimento do Master, até que ponto o caso do Master se envolveu aí com os descontos ilegais dos aposentados. Está clara pela fala do ministro Gilmar Mendes, pela fala do ministro Alexandre de Moraes, que a questão aí não é o INSS. A questão é que a CPI do INSS avançou pelo caso Master e ela, com isso, começou a expor coisas do caso Master que eles não gostariam de ver expostas. Tanto que, primeiro se fala que a discussão da prorrogação, o Dino falou isso, outros ministros disseram isso, não há nada escrito na Constituição sobre isso. E é por isso que o Mendonça interpretou a partir do que há determinado sobre instalação de CPIs. Então, foi uma interpretação do ministro Mendonça. O Supremo várias vezes já interpretou regimento de Câmara, de Congresso, então não é essa a questão. Mas, ao falar sobre isso, o que é que eles dizem? Olha, vazaram dados, votaram sigilo em bloco, eles estão dizendo que não vão se meter no dia a dia da CPI, mas os argumentos que eles usam para que a CPI não seja prorrogada são argumentos relativos ao que aconteceu dentro do dia a dia da CPI. Então, eles tinham que decidir se eles vão interferir no dia da CPI ou se eles não vão. Porque se não há no regimento uma previsão sobre prorrogação, não entendo por que os ministros então vão entrar no dia a dia. E eles estão entrando no dia a dia, nas decisões internas da CPI, porque aquilo se deve às investigações do caso Master. Tudo se deve, Colombo, hoje em dia, no Congresso, na política brasileira, ao caso Master. Está claro que esses ministros estão dizendo que eles não querem ver esse caso investigado. Por que eu estou te dizendo isso? A última CPI que levou a uma discussão importante no Congresso sobre se ela deveria ser instalada ou não, foi a CPI da Covid. E nesse caso, o Supremo não viu problema em votar por 10-1, com vários dos ministros que estão aí nesse plenário hoje, ampliar a CPI. Essa CPI ela foi prorrogada. E o próprio presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, na época, não reagiu. Ele entendeu, inclusive, que como o Supremo tinha mandado instalar a CPI tendo se reunido e decidido prorrogar as atividades, ela poderia prorrogar a atividade. Não se está falando aí, nesse caso, de uma prorrogação automática. Os ministros falaram muito em prorrogação automática. Se fosse automática, não precisava questionar o Supremo. Ela não é automática.
prática, tanto que precisa ser lido no plenário do Supremo pelo Davi Alcolumbre. A queixa dos deputados era justamente essa, não conseguimos fazer o Alcolumbre nem convocar a sessão do Congresso, quanto mais ler o requerimento. Então a gente tem que separar na hora de entender, porque a política é isso mesmo, é difícil da gente muitas vezes separar o que é dito do que é a intenção dos ministros ou dos parlamentares, que no caso é isso aí. Você tem a questão do INSS e a questão da CPI. E só para terminar, e a questão do Master específico. E só para terminar, tem uma coisa que me chamou a atenção. Embora todos estejam falando, a maior parte, que a prorrogação não deve ocorrer, muitos deles estão, mesmo que acham que a prorrogação não deve ocorrer, eles estão falando que a CPI tem que ser instalada, que é um direito da minoria instalar CPIs. Por que isso é importante? Porque logo, logo vai chegar no Supremo a questão da instalação ou não da CPI do Master. Então a gente tem que olhar com calma, com lupa esses votos para entender para onde o Supremo vai. Porque é isso disso que se trata. Com a nova CPI do INSS agora já é página virada. O que a gente precisa saber é até que ponto o Supremo vai interferir no Congresso para dizer se o Congresso pode ou não investigar o Master. Quanto repercute eleitoralmente essa decisão do Supremo, porque a gente sabe que para parte da população, Supremo e governo Lula são iguais, aliados, são irmãos. E se a gente olhar, uma das coisas que a CPMI do INSS fez foi quebrar o sigilo do filho do presidente. Então, quanto isso também vai virar uma arma contra o governo a partir desse chega para lá o fim da CPMI. Isso dificulta até o governo. Até agora, o governo do presidente Lula não conseguiu definir uma abordagem clara. Era o que eu ia te perguntar, exatamente. Para essa crise. Essa semana, os ministros começaram a se posicionar. Então, você viu o Gleisi Hoffmann gravando vídeo, Rui Costa, o próprio presidente Lula na semana passada falou que o ovo da serpente foi chocado lá pelo Bolsonaro, mas a gente percebe uma passividade do governo, porque é difícil se posicionar sem melindrar o Supremo Tribunal Federal, porque para a população há uma continuidade entre Supremo e governo, né? E o que é curioso e até paradoxal é que o Supremo está insatisfeito com o governo Lula já há muito tempo, na linha, não defendem mais a gente, não controla a Polícia Federal, mas o ônus dessa crise cai no colo do governo e o governo está tateando ainda, não consegue. Mas qual é o cálculo que o governo faz, que o executivo faz, Lula particularmente, em relação a toda essa crise? Porque ele de vez em quando faz uma frase de efeito, como essa questão do ovo de serpente, tentando jogar lá para o Bolsonaro, para o Roberto Campos Neto, né, o adiamento da lá atrás ele fez do próprio Vocado, criticando o Vocado. E depois ele recua e o circo vai pegando fogo ali, todo mundo brigando com todo mundo. E eu acho que ele não tem uma avaliação ainda, o Palácio, de quanto que ele tem de conter danos ou quanto que ele deixa os outros se danarem, entendeu? Que estão na frente ali do problema, né? Os auxiliares do presidente, Mônica, dizem que a questão central é o Supremo, que é difícil falar desse assunto sem acabar atacando também o Supremo Tribunal Federal. E a gente sabe que o Supremo e o governo estiveram alinhados em uma série de temas nos últimos anos. Tem toda a questão das emendas parlamentares, por limites no que o Congresso faz com as emendas, principalmente no julgamento da trama golpista, né? Você houve ali, eu diria, uma espécie de aliança tática ou tácita entre governo e Tribunal Federal, uma sintonia, por uma causa que era justíssima, né? O Supremo teve um papel institucional fundamental, isso a gente não pode esquecer nunca. Mas é isso, para a população é uma coisa só, Supremo. As pessoas, o senso comum não consegue fazer essa diferenciação. Isso atrapalha o discurso do governo. Tem outras questões? Possíveis relações do PT da Bahia com o Guga Lima, que era diretor do Banco Master, Credit Suisse, etc. O Guido Mantega atuou como um auxiliar, como um lobista ali do Forcar, do Master, etc. Mas o que me dizem o que as fontes ali do entorno do presidente Lula falam é isso. O problema é o Supremo. É isso que nos amarra. O Congresso também, porque a gente não sabe o que vai aparecer nessas relações. Claro, todo mundo em compasso de espera. Quanto a essa decisão do Moraes, ela tem alguma razão de ser. Não podemos viver num estado onde, sem nenhuma investigação autorizada por um juiz, se começa a fazer devassa financeira das pessoas. O problema é que essas decisões de Alexandre de Moraes coincidem com a questão do Banco Master. E é impossível se falar de uma coisa sem se falar de outra. Parece, inclusive por decisões de ministros do Supremo, Flávio Dino, Gilmar Mendes, limitando a possibilidade de CPIs quebrarem sigilos, tudo leva a crer que o Supremo está tentando colocar limites injustificáveis na investigação do Banco Master. Então é preciso tomar essas ações de Alexandre de Moraes, mesmo que tenham justificativa genérica, no seu contexto. E o contexto é o caso do Banco Master. Tá aí, pessoal, vocês viram aí a Globo News detonando, né? Até o Alexandre de Moraes aí, o Demetrio Magnoli, criticou por conta da decisão aí que ele limitou o compartilhamento de dados do COAF. O que eles estão fazendo? Eles estão fazendo de tudo para blindar os corruptos, né? Talvez essa decisão, como disse o Demetrio Magnoli, pudesse ser justificada em qualquer circunstância, em algumas circunstâncias, mas nesse caso aí, como ela coincide
com essa blindagem que eles estão fazendo para o escândalo do Banco Master, fica muito feio, né? Os ministros estão cada vez mais desmoralizados e sem, né, ninguém mais acredita, né? Ninguém mais acredita que esses caras sejam pessoas de bem, que estejam lá para realmente defender a Constituição e coisas desse gênero, né? O pessoal da Globo News fala, o Supremo teve um papel muito importante na defesa da democracia. Não, eles não estavam defendendo democracia, nada. Eles estavam defendendo o sistema. O sistema. O Bolsonaro era contra o STF. Não é que o Bolsonaro era contra o STF. O Bolsonaro sabia que ali haviam ministros, muitos ministros, né, que faziam parte desse sistema corrupto, e por isso, muitas vezes, o Bolsonaro atacou, né, o STF na figura de alguns ministros, principalmente do Alexandre de Moraes. E a gente vê hoje em dia aí, né, que o Alexandre de Moraes, o Moraes está sem moral. Depois que veio à luz aí o contrato que sua esposa tinha de 129 milhões de reais, né? Recebendo ali 3 milhões, eu não sei quanto, por mês, para defender o Banco Master em possíveis causas aí, que praticamente não aconteceu nada, né? Porque a justificativa que ela deu lá para o valor do contrato foi ridícula, foi aí criticada por todo mundo. Então, na verdade, o que a gente vê aí é que esses ministros, né, têm muita coisa a explicar à população e não querem se explicar, e não querem que nada venha à tona, eles não querem que as provas venham à tona, e eles não querem ser expostos mais, né, por nenhum escândalo como esse. E da mesma forma que aconteceu quando a revista Cruzoé publicou o artigo lá intitulado O Amigo do Amigo do Meu Pai, né, falando lá sobre o Lula, né? E que era o Toffoli. Eles estavam falando sobre o Toffoli e estavam começando a expor o STF. E a Lava Jato, justamente essa reportagem era sobre a Lava Jato, né? Que estava chegando nos ministros do STF. Quando a Lava Jato chegou próximo aos ministros do STF, aí houve toda uma manobra no sentido de acabar com a Lava Jato, desmoralizar a Lava Jato, né? Eles fizeram o diabo para desmoralizar a Lava Jato, para que as investigações parassem de avançar. E depois, principalmente, o ministro Toffoli soltou, né, e descondenou todos os corruptos, né, que tinham sido condenados, inclusive aqueles que fizeram delação e se disseram culpados, né, aqueles que assumiram a culpa dos erros que cometeram, e mesmo assim foram descondenados pelos ministros do STF. Esse é o Brasil que nós vivemos, pessoal. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se vocês gostaram, deixe o seu like, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e deixem também o seu comentário, que é muito importante para nós. Obrigado, até o próximo vídeo.